no Salmo 1, que é o salmo da nossa reflexão dessa noite, tá? E que tem como esse tema o segredo da vida. E iniciamos com essa pergunta: qual é o segredo da vida segundo o Salmo 1? Qual é o segredo da vida segundo o Salmo 1? Curiosamente, o autor do Salmo não inicia seus conselhos nos dizendo o que fazer, mas sim o que devemos evitar. O salmista inicia o Salmo 1 com conselhos não dizendo o que devemos fazer, mas sim o que devemos evitar. E existe uma forte razão porque o salmista inicia o salmo dizendo o que devemos evitar. A razão é que, pelo fato de sermos pecadores, somos naturalmente inclinados a fazer o mal. Somos naturalmente inclinados a tomar decisões erradas. Pois muitos acreditam que o segredo da vida é fazer aquilo que queremos ou desejamos. O Salmo 1 nos alerta que a vida pecaminosa ou vivida por meio da sua conta própria é ilusão. Segundo o salmista, o segredo da vida é meditar na palavra de Deus e obedecê-la. Você encontra essa informação no verso 2, e são esses detalhes que a gente vai ver para frente. Então, olha só, o Salmo 1 é um salmo de sabedoria. Trata das bênçãos de Deus sobre aqueles que meditam sobre a sua palavra e lhe obedecem. Então, o Salmo 1 é um salmo de sabedoria que trata das bênçãos de Deus sobre aqueles que leem, meditam e obedecem à palavra de Deus. E também fala do julgamento de Deus sobre aqueles que rejeitam obedecer a sua palavra. Que rejeitam obedecer a sua palavra. Então, o Salmo 1 apresenta dois tipos de pessoas: os que obedecem às palavras de Deus e são abençoados, que escolhem o caminho da vida, e os que rejeitam a palavra de Deus e são punidos, que escolhem o caminho de morte. Então, em resumo aqui, o Salmo 1, ele apresenta dois tipos de pessoas, tá? Aqueles que obedecem à palavra de Deus e são abençoados, aqueles que rejeitam a sua palavra e são punidos. Então, o primeiro grupo, ele obedece, é abençoado e escolhe o caminho que leva à vida eterna. O segundo grupo, por vezes até lê, mas não obedece. Então, por não obedecer, Deus pune, então ele escolhe o caminho que leva à morte eterna. E aí, o Salmo 1, ele nos ensina algumas verdades. Então, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite aqui, e eu convido a vocês a ler o verso 1 do Salmo 1. Então, a primeira verdade é o seguinte: o segredo da vida é não imitar o estilo de vida do ímpio. Tá? Então, olha só, uma pessoa que lê e obedece à palavra de Deus, ela não vai imitar o estilo de vida dos ímpios. Por quê? Porque Deus vai dar, através da sua palavra, um novo estilo de vida para viver. Então, vamos lá para o verso 1 do Salmo 1. Olha só. Bem-aventurado
aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Então, primeira lição: o segredo da vida é não imitar o estilo de vida dos ímpios. O caminho da vida consiste em não andar nos conselhos dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas sim meditar e obedecer à palavra de Deus. Segundo o salmista, feliz ou bem-aventurado é aquele que se mantém afastado do estilo de vida dos ímpios. Eu vou adiantar uma informação importante aqui. O salmista e a Bíblia Sagrada, eles não estão nos ensinando que devemos nos afastar do ímpio. Mas ele está nos advertindo que não é para nenhum de nós imitar o estilo de vida que ele leva. Então, uma pessoa que é fiel a Deus, uma pessoa que lê a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, ela pode ser um grande amigo de um ímpio, mas ao mesmo tempo ela não praticar as mesmas coisas que ele pratica. Então o salmista está nos afirmando que o caminho que consiste a vida, que o segredo da vida está em não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas sim meditar e obedecer na sua palavra, tá? Então, olha só, vamos detalhar uns pontos aqui. Então, observe que existe um progresso nos verbos. Observe na sua Bíblia aí, como é que está escrito aí, ó. O primeiro verbo que você encontra no texto é andar. Ó, aquele que não anda. Primeiro verbo. O segundo verbo que você encontra aí, detém. E o terceiro verbo, assenta. Encontraram esses verbos aí? Vê que é um progresso, ou seja, os verbos utilizados, você observe que existe um progresso nos verbos que o autor do Salmo 1, ele fala. Ó. Primeiro ele fala de andar, depois ele fala de se deter, e finalmente ele fala de se assentar. Então o texto nos ensina um comprometimento gradual, né? E destrutivo. A pessoa começa a se afastar de Deus pouco a pouco, começando pelo primeiro estágio. Então, o primeiro estágio para a pessoa se afastar de Deus é andar no conselho dos ímpios. Ninguém, irmãos, se afasta de Deus automaticamente. A pessoa ela vai se afastando de Deus progressivamente, lentamente. E o primeiro passo que ela dá é andar no caminho, no conselho dos ímpios. Aí ela vem para o segundo passo, que é se deter. Tá? Que é se deter, né? Segundo o texto aí, ó, que é se deter no caminho dos pecadores. E aí chega no estágio final que é se assentar na roda dos zombadores. E quando você lê Provérbios, capítulo 3, versículo 34, o provérbio manda dizer que a pessoa que chega ao nível do zombador, ele está quase no ponto de não haver mais reversão, de não haver mais arrependimento, de não haver mais remorso pelo que está praticando, pelo estilo de vida que está levando. Agora a gente entende porque o salmista diz que não é
para a gente andar no conselho dos ímpios, não é para a gente se deter no caminho dos pecadores e muito menos se assentar na roda dos zombadores. Pastor, mas o que significa andar, deter-se e se assentar, né, no conselho, no caminho e na roda dos ímpios? Então vamos lá. Andar segundo o conselho dos ímpios significa ouvir os seus pontos de vista. Andar segundo o conselho dos ímpios significa ouvir os seus pontos de vista, ouvir os seus conselhos. Esse é o primeiro estágio para se afastar de Deus. Segundo, deter-se no caminho dos pecadores significa agir como eles agem. Ó, presta atenção aqui, ó. Você ouve o conselho teórico, você passa para o segundo estágio que você começa a colocar em prática, agir segundo o conselho que você recebeu. E aí chega no terceiro estágio, deter-se no caminho dos pecadores, né? Ou seja, terceiro, assentar-se na roda dos escarnecedores, significa adotar as suas atitudes imorais. Adotar, tomar para si, pegar e levar para casa, né? É isso que faz quando a gente adota uma criança, adota um animal, né? Nós pegamos e levamos dentro da nossa casa para se cuidar, né? Então, o segredo da vida, segundo o salmista, é não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e também não se assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus, daqueles que desdenham de Deus. Você chegar a um ponto de você ser cristão, você chegar ao ponto de você zombar de Deus, de você debochar de Deus. É por isso que é um ponto crítico que o salmista nos diz que a pessoa ela começa gradativamente se afastando do caminho do Senhor. Começa a andar, começa a ouvir os conselhos dos ímpios, aí vai para o segundo estágio, começa a colocar em prática, né, começa a agir segundo como eles agem, e no terceiro ele começa, aí adota aquele estilo de vida para si. Adota o estilo de vida para si. Então, por isso que o salmista, ele nos alerta nesse sentido, tá? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, escreveu: as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Como eu disse, podemos ser amigos, mas não podemos ser cúmplices e aprovar o estilo de vida que o ímpio leva. Como pode o cristão ser amigo do ímpio sem se corromper? E é isso que o Salmo nos ensina a partir do verso 2 e do verso 3. Estão conseguindo entender o texto aí? Então vamos lá para a segunda verdade que aprendemos dentro do texto do Salmo 1. A segunda verdade: o segredo da vida é meditar na palavra de Deus e obedecê-la. Vamos ler o verso 2 e o verso 3. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes das águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. Prosperará. A partir do verso 2, o salmista nos aconselha o que fazer. Ao invés de andar
se deter e se assentar nos caminhos errados. A pessoa sábia tem prazer na palavra de Deus e medita nela dia e noite. A pessoa sábia. Pois os conselhos de Deus vão de encontro com os conselhos dos ímpios e nos ensinam a viver um estilo de vida diferente. Um estilo de vida diferente. A leitura diária das Escrituras Sagradas consiste em um hábito excelente. Ao invés de chegarmos ao último estágio, que é se assentar na roda dos escarnecedores e tomar para nós o estilo de vida que lhe levam, quando nós escolhemos ler a palavra de Deus e meditar e obedecer ela, a gente acaba ganhando um hábito, que é o hábito de estar na presença de Deus. Tudo o contrário, né? Tudo o contrário ao conselho do ímpio. Cabe aqui uma observação. Deus não quer apenas que leiamos a sua palavra, mas sim que venhamos a meditar nela. Meditar nela. É o amor à Bíblia e a obediência a ela que trazem bênçãos para as nossas vidas. E aí, fazemos uma terceira pergunta aqui. Quais são as bênçãos que recebemos, segundo o Salmo aqui, quais são as bênçãos que essa pessoa aqui recebe pelo fato de ela meditar e obedecer a palavra de Deus? Aí o salmista vai nos responder no verso 3, ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, e tudo o que fizer prosperará. Mas se a pessoa que não medita e não obedece na palavra de Deus, aí tem algo ruim no verso 4, olha só. Não é assim com os ímpios, eles são como a palha e o vento se dispersa. Né? O vento se dispersa. Então vamos lá. O salmista afirma que aquele que busca fazer a vontade de Deus é como a árvore plantada junto da água corrente, dá fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Tudo que ela faz é bem sucedido. Veja que o salmista destaca que o homem separado do pecado e dedicado à Escritura possui qualidade de uma árvore plantada junto à corrente, junto à água corrente. Ela se torna uma pessoa forte, saudável e frutífera. Pastor, o que significa é como uma árvore plantada junto da água corrente? Significa contar com suprimento constante e refrigério para a alma. Uma pessoa que se afasta do conselho dos ímpios, que não anda no caminho dos pecadores e que não se detém na roda dos escarnecedores, mas prioriza ler a palavra de Deus, meditar e obedecer a ela é uma pessoa abençoada. Por quê? Porque o salmista compara ela como uma árvore plantada à beira de um riacho. Ela se torna uma pessoa forte, saudável e frutífera. Uma pessoa que está sempre sendo suprida. Uma pessoa que está sempre sendo alimentada. E ela sempre encontra refrigério para a alma. Nos grandes verão da vida, nas grandes temperaturas da vida, essa árvore ela continua linda, frondosa, com suas folhas verdes, sempre dando fruto. Nunca ela morre, nunca suas folhas murcham. E assim é o cristão que se dedica a obedecer a palavra de Deus, que se dedica a priorizar o reino de Deus. Tá? Então, é como uma árvore plantada junto da água corrente. Significa contar com suprimento constante e refrigério para a alma. Dar fruto no tempo certo, no tempo devido. Significa
evidenciar as virtudes do Espírito Santo. As palavras e os atos são sempre oportunos e apropriados. Foi o que falamos no outro dia aqui sobre a vida de Abraão. A fé de Abraão evidenciou a sua obra e a sua obra evidenciou a sua fé. Então, uma pessoa, ela dá muito fruto no tempo devido. Então, significa que ela vai começar, né? Ela vai começar a ser alimentada, esse fruto começa a alimentar, ela começa a dar frutos lindos. E a gente pode pegar aqui Gálatas capítulo 5, o amor, né? A compaixão, a benevolência, o perdão. Então essa pessoa começa a dar frutos, essas virtudes do Espírito, que o Espírito começa a trabalhar na nossa vida, a gente começa a frutificar, né? E aí, irmão, vê que as palavras e os atos são tudo no momento certo. Deus sempre usando nossa vida no momento certo, no momento oportuno. E o terceiro, e suas folhas nunca murcham. Significa que a vida espiritual não está sujeita a mudanças periódicas. Em vez disso, é caracterizada por renovação interior contínua. Quando nós estamos enraizados, segundo Jeremias fala que Deus é a fonte das águas vivas. Quando nós estamos enraizados, quando estamos plantados e sendo alimentados por essa fonte que desce do trono de Deus, quando estamos enraizados em Jesus, na sua palavra, na sua comunhão com Ele, na oração, quando estamos em comunhão com nossos irmãos, quando priorizamos o reino de Deus, nós somos como uma árvore plantada à beira de um riacho. Somos fortes, somos frutíferos. As evidências, as virtudes do Espírito começam a aparecer na nossa vida. As nossas palavras são palavras de bênção, não de maldição. Os nossos atos são para abençoar as pessoas, para socorrer as pessoas. E as folhas nunca murcham, significa que a nossa vida espiritual, ela não precisa de estações para se renovar, ela se renova dia por dia. Cada dia que as pessoas olham para nós, elas conseguem ver a gente feliz, a gente é uma pessoa próspera espiritualmente. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele está sempre agindo na nossa vida, ou seja, a nossa vida espiritual, ela não está sujeita a mudanças periódicas. Ou seja, essa semana você é cristão, noutra semana não vou ser cristão, no mês que vem aí você não. Nós continuamos dia por dia na presença de Deus, nos humilhando, pedindo o fortalecimento dEle, e Ele vai nos alimentando com Sua palavra, vai nos alimentando com Sua presença, e aí nós se tornamos árvores com folhas frondosas e bonitas. Então o salmista faz uma última afirmação, que a pessoa que obedece à palavra de Deus é bem-sucedida em todos os seus empreendimentos. Que legal isso, né? Pois vive em comunhão com o Senhor, e todo o seu serviço é guiado pelo Espírito Santo. A única maneira de ser bem-sucedido na vida cristã é se sujeitar ao direcionamento do Espírito Santo. O projeto de vida planejado sem a orientação divina são um enorme desperdício de tempo, de recursos e esforços. Exemplo a gente tem quando as pessoas tentaram construir a Torre de Babel. Não era do consentimento, não era da vontade de Deus que aquele projeto fosse construído. Então Deus vai lá e destrói. Então, irmãos, a pessoa que se dedica a obedecer a palavra de Deus, a pessoa que se afasta do caminho dos pecadores, a pessoa que se afasta do conselho dos ímpios e que não se detém na roda dos escarnecedores, mas dedica a sua vida a meditar na palavra de Deus, a obedecer a sua palavra, ela é uma pessoa que todo o seu empreendimento, ele é bem sucedido. Por quê? Porque quando lemos a palavra de Deus, nós estamos sendo guiados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Tá?
Então, para que a nossa vida cristã ela dê certo, nós precisamos planejar todos os nossos projetos dentro da orientação do Espírito. Porque fora da orientação do Espírito, todos os nossos projetos eles serão frustrados e será desperdício de tempo, recurso e esforços. Amém? Então, essas são as duas verdades que aprendemos com o Salmo 1, do verso 1 ao 3. Então, a gente conclui aqui, ó. O Salmo conclui dizendo que Deus conhece o caminho do ímpio. Olha outra informação interessante, irmãos. Não está muito claro no texto, mas é isso que o verso 6 quer dizer, ó. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios traz destruição. Ó, é por isso que Deus, Ele nos avisa assim, eu conheço o caminho deles. Eu conheço o que eles fazem. Eu sei o que vai acontecer com eles. Então, por isso que eu estou aconselhando vocês a não aderirem ao estilo de vida que eles levam. Porque o estilo de vida que eles levam é um estilo de vida que leva para a morte. Mas se vocês quiserem viver, vocês têm que entrar dentro do meu estilo de vida. Então agora eu quero que vocês parem para refletir. Diante de tudo aquilo que foi dito aqui, eu quero que vocês parem para refletir. Vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais, para refletir. Em qual estágio você está distante de Deus? Em qual estágio você está distante de Deus? No estágio do andar? Está ouvindo o conselho dos ímpios? Ou está no segundo estágio, de se assentar, né? Ou seja, no segundo estágio, né? Ou está agindo como agem os ímpios? Ou está no terceiro estágio? Ou já adotou o estilo de vida que essas pessoas levam de forma imoral? Isso aqui nós temos que parar para pensar. Em qual estágio nós estamos tentando se afastar de Deus? Será que nós estamos no primeiro estágio, ouvindo o conselho dos ímpios? Ou estamos no segundo estágio? Estamos se detendo, agindo como eles agem? Ou estamos no terceiro estágio? Ou estamos nos assentando na roda de escarnecedores, ou seja, adotando as suas atitudes imorais? Lembre-se, não há fruto na árvore. Lembre-se, não há frutos se a árvore não estiver raízes. Você está enraizado em Jesus? Essa aqui é uma segunda pergunta que fazemos. Você está enraizado em Jesus? Se não está, separe um tempo para orar, estudar e meditar na sua palavra. E permita que o Espírito Santo conduza as suas decisões. Sem essas disciplinas espirituais, você secará espiritualmente e morrerá. Então nós temos que refletir em qual estágio nós estamos. E se nós estamos caminhando, e se nós estamos em algum desses estágios, o conselho que o texto nos dá aqui nessa noite aqui, e também nos pergunta é se estamos enraizados em Jesus. Se não estamos enraizados em Jesus, nós devemos separar um tempo para orar, para estudar e meditar na sua palavra e permitir que a nossa vida seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Se não fizermos isso, nós seremos como uma árvore no deserto. Nós secaremos espiritualmente e morreremos sem vida eterna. Essa é a pior notícia que o homem pode receber na face da terra. Você já pensou, irmãos, que quando nós morrêssemos, o hospital e nós dessemos um atestado de óbito, dizendo assim, olha, você morreu sem vida eterna. Você já pensou nisso? Quando um dos nossos familiares recebesse lá o atestado de óbito, dizendo assim, olha, essa pessoa morreu sem vida eterna.
Então, é por isso que a Bíblia Sagrada nos orienta que devemos se achegar a Deus, se arrepender dos nossos pecados, pedir a misericórdia do Senhor, para que sejamos perdoados, e assim, meditar na sua palavra, obedecer sua palavra, e ser como uma árvore plantada à beira de um riacho, ser forte e viver para todo sempre. Dentro do Salmo 1, do verso 1 e o 3, aprendemos essas duas verdades. O segredo da vida é não imitar o estilo de vida dos ímpios, e o segundo segredo da vida é meditar na palavra de Deus e obedecê-la. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, em nome de Jesus.